Lula vai propor salário mínimo de R$ 1.320 para o ano que vem. O presidente eleito diz que tem 80% dos ministérios definidos, mas só anunciará nomes na cerimônia de diplomação. E você vai ver também. Pix bate recorde de transações após o pagamento da primeira parcela do 13º. 17 cidades de Santa Catarina decretam estado de emergência por causa das fortes chuvas. Um triste balanço da guerra. Em 9 meses, 13 mil soldados ucranianos já morreram no campo de batalha. Brasil entra em campo daqui a pouquinho contra Camarões com time e camisa reserva. E nós vamos mostrar a história do uniforme azul que a seleção vai usar hoje. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Sextou, né, Paty? Com Ainda um gostinho de vitória, será? De vitória e de férias. Verdade. Mas antes disso, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. A equipe de transição deve propor um salário mínimo maior para 2023. Se o valor aumentar, representa um gasto de mais de 6 bilhões de reais nas despesas para o ano. A equipe de transição do presidente eleito vai propor o salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem. Se aprovado pelo Congresso Nacional, o novo valor vai ficar acima dos 1.302 propostos anteriormente. O salário mínimo atual é de R$ 1.212. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 56.700.000 pessoas no Brasil. Destas, mais de 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas para que a proposta de aumento do salário mínimo seja implementada, é necessária a aprovação da PEC da transição. Se confirmados, os R$ 18 a mais de aumento na comparação com a proposta anterior equivalem a 6 bilhões e 600 milhões de reais a mais em despesas para 2023. E em pronunciamento agora há pouco em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que já tem 80% dos ministérios definidos, mas disse que pretende esperar a cerimônia de diplomação para anunciar os nomes. O evento acontecerá no dia 12 de dezembro. Pressionado pelo mercado financeiro, por opositores e até por políticos aliados a anunciar seus ministros, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva segue sem nomear a equipe do governo do Brasil. Assessores informaram que o petista está decidido a divulgar os nomes somente depois de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que está marcado para acontecer em 12 de dezembro, daqui a quase 2 semanas. O ministério, que chega a ser apontado por analistas como um dos motivos para a dificuldade na articulação da PEC da transição, é visto por Lula como um benefício. O presidente eleito avalia que a situação é mais confortável para construir uma base parlamentar forte para o início de seu governo. Além disso, Lula não quer entregar cargos às legendas antes de garantir apoio delas neste ano, na aprovação de uma versão da PEC que dê espaço fiscal para o próximo governo cumprir as promessas e fazer investimentos. O presidente eleito deu sinais de que pessoas do partido podem ficar de fora dos ministérios no novo governo. A justificativa oficial é de que Lula não quer enfraquecer o PT ao convocar os seus exponentes para compor a esplanada dos ministérios. Um exemplo disso é a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que pode ficar sem cargo no governo. Na série de conversas que tem tido em Brasília durante esta semana, Lula confirmou a mais de um interlocutor que o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, é cotado para ser o ministro da Defesa e o senador eleito Flávio Dino para a Justiça. Múcio é apontado como um habilidoso articulador político, além de ter boa relação com as Forças Armadas. Em relação ao Ministério da Justiça, Lula não deixou claro se haverá, de fato, a recriação da pasta na segurança pública. Dino é defensor de que não haja separação. E a produção industrial cresceu em outubro após 2 meses de queda, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Segundo o IBGE, o setor alimentício contribuiu para o bom resultado.
Puxada por alimentos e metalurgia, a produção industrial registrou alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro. O IBGE informou que essa foi a primeira variação positiva após 2 meses de queda. No acumulado do ano, o setor caiu 0,8% e em 12 meses a queda foi de 1,4%. Com o resultado de outubro, o setor fica 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. O IBGE ressaltou que, embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano, uma vez que marcou resultados positivos por 4 meses seguidos, nos últimos meses o setor ficou mais longe de recuperar as perdas do período de pandemia. 7 dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram crescimento. As maiores influências positivas vieram dos produtos alimentícios e da metalurgia. A produção de alimentos conseguiu eliminar parte da perda de 7,1% acumulada nos meses de setembro e agosto. Já a metalurgia voltou a crescer após recuar 7,6% no mês anterior. Do lado das quedas, os destaques ficaram para máquinas, equipamentos e bebidas. O Pix bateu um novo recorde de transações após o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E atenção, o Banco Central anunciou mudanças nas regras do sistema. O Pix voltou a bater recorde de transações realizadas em um único dia. Na quarta-feira, dia 30, foram 99.400.000 transferências instantâneas pelo sistema de pagamento criado pelo Banco Central. A marca coincidiu com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O recorde anterior do Pix havia sido batido no dia 7 de outubro deste ano, com 93.600.000 transações em 24 horas. O total de usuários do sistema chegou a 127.800.000 em outubro. Em setembro, pouco antes de completar seu segundo ano de existência, o Pix alcançou a marca de R$1 trilhão em transações em apenas um mês. Para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a partir de 2 de janeiro de 2023, o Banco Central definiu novas regras para o Pix. Pelas medidas anunciadas, os bancos não são mais obrigados a impor o limite de valor por transação, e sim por período de tempo. Outra alteração foi relacionada ao horário noturno, em que as limitações podem começar mais tarde e o valor disponibilizado ficar menor. O Banco Central informou ainda que vai aumentar o valor do limite para a retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo Pix Troco. Durante o dia, o limite passa de R$ 500 para R$ 3.000 e à noite de R$ 100 para R$ 1.000. Nos últimos 12 meses, a venda de medicamentos genéricos cresceu no país. E quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter, Bruna de Jaimo. Os medicamentos genéricos surgiram em 1970 com a proposta de baratear esse tipo de produto. Atualmente, existem cerca de 3.300 registros de medicamentos genéricos e mais de 22.000 formas de apresentação, de acordo aí com dados da Anvisa. O aumento da venda desses medicamentos é de 9,09% nos últimos 12 meses. Então, entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, mais de 1 bilhão e 800 milhões de unidades foram comercializadas. Esse número representa cerca de 35% do total do mercado de produtos farmacêuticos em unidades. Medicamentos biosimilares, ou seja, aqueles que não têm mais patente, que já expirou a patente e podem ser desenvolvidos em versões parecidas por outras empresas, também apresentaram um aumento expressivo de 21,55%. Esse número é devido à comercialização de mais de 1 milhão e 300 mil unidades no mesmo período. Eles representam 8,25% do mercado de medicamentos biológicos. Então, esses medicamentos são utilizados aí no tratamento de mais de 50 doenças, entre elas o câncer e doenças autoimunes. E desde que esse tipo de mercado surgiu, esse tipo de medicamento surgiu, já movimentou mais de 150 bilhões de reais no Brasil. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Pelo menos 17 cidades de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis, decretaram estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a região. Foram registradas inundações, quedas de árvores e deslizamentos
em vários locais do estado. Só nesta semana, Santa Catarina já recebeu um volume de chuva quase 3 vezes maior do que o esperado nessa época do ano. O governo do estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária nos municípios. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés nesta quinta-feira. A decisão permite facilitar as ações para o atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que, neste momento, a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária. A orientação é para que as pessoas evitem se deslocar para outros locais ou cidades. Bom, e agora vamos falar da previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana. A expectativa é que as chuvas diminuam na maior parte do país, mas entre o Espírito Santo e o litoral nordestino ainda há alerta para temporais. Vamos conferir a previsão para algumas cidades. De olho aqui no nosso telão, começamos por Florianópolis, em Santa Catarina. A sexta-feira será de sol com nuvens ao longo do dia. Há previsão de chuva à noite. A máxima hoje chega aos 29 graus. Para o final de semana, o clima continua parecido. Para sábado, a máxima também fica em torno dos 29 graus e no domingo, a máxima chega aos 27 graus. Em Porto Velho, Rondônia, o sol aparece entre nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. A máxima hoje fica em torno dos 30 graus. No sábado, o clima continua parecido, com máxima de 31 graus e 33 graus no domingo. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Na capital paulista, o dia será de sol, com nuvens pela manhã e também pela tarde e à noite. A máxima hoje fica em torno dos 31 graus. No final de semana, os dias continuam iguais. Calor durante o dia e chuvas à tarde e à noite. No sábado, a máxima ficará em torno de 31 graus. E no domingo, a temperatura cai um pouquinho, mas a máxima chega aí aos 29 graus. A seguir, 13 mil soldados ucranianos morreram no campo de batalha em 9 meses de guerra. E você vai ver também. Brasil entra em campo hoje com time e camisa reserva para enfrentar Camarões na Copa do Catar. Nós vamos mostrar a história desse uniforme azul da seleção. É daqui a pouquinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia afirmou que cerca de 13 mil soldados do país morreram em campo de batalha desde o início da invasão russa. A afirmação foi feita por um assessor do presidente Volodymyr Zelensky. Mikhailo Podolyak disse ao canal 24 ucraniano que as estimativas do Estado-Maior vão de 10 mil a 13 mil soldados mortos. Ele afirmou ainda que Zelensky vai divulgar os dados oficiais no momento adequado. Em junho, quando as forças russas tomaram o controle da região de Lugansk, o presidente detalhou que a Ucrânia perdia de 60 a 100 soldados por dia mortos em combate e quase 500 feridos em combate. Em setembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que 5.937 soldados do país morreram em quase 7 meses de combates. Os dois lados são acusados de minimizar suas baixas para não abalar o moral de seus soldados. Em novembro, o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, afirmou que mais de 100 mil militares russos morreram ou foram feridos na Ucrânia e que as forças de Kiev teriam sofrido baixas similares. Milhares de civis ucranianos morreram nos combates, os mais violentos registrados na Europa em décadas. Em meio a uma crise política, o Peru vai discutir mais uma vez o impeachment do presidente Pedro Castillo. O Congresso do país aprovou um terceiro movimento que pede a saída do líder do país, que está no cargo desde julho de 2021. Trata-se da terceira apresentada durante os 16 meses do atual governo. Os autores argumentam que Castillo não tem capacidade moral para exercer o cargo. A moção teve 73 votos a favor, 32 contra e 6 abstenções. O chefe do Congresso peruano, José Williams, anunciou que o plenário vai decidir o pedido de impeachment do chefe de Estado na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro.
de que a saída mais provável, mais exitosa... A saída mais provável e mais exitosa para essa crise política que vivemos é um adiantamento das eleições gerais com reformas políticas que tornem possível uma governabilidade que não temos tido nos últimos anos. Para isso, a moção de destituição deve servir como um primeiro passo. A moção de vacância que estamos apresentando deveria servir como um primeiro passo. A Constituição peruana exige 87 votos para destituir um presidente, número que a oposição não tem. Esta é a terceira moção para tentar destituir Castilho. A anterior, apresentada em março de 2022, teve apenas 55 votos a favor. Já a primeira, proposta em dezembro de 2021, nem sequer chegou a ser discutida pelo plenário do Congresso peruano. Professor rural de 53 anos e líder sindical do magistério, Pedro Castilho diz que é vítima de uma campanha para tirá-lo do poder. O presidente peruano acumula 6 investigações fiscais desde que assumiu o poder em julho de 2021. E chegou a hora de falar da Copa do Catar. E hoje é dia de torcer pela seleção. Claro, o Brasil entra em campo daqui a pouco, né, Dani? Contra Camarões. Por isso, inclusive, eu fiz a minha parte e vim vestida de verde. Vamos ver se dá sorte, né, Dani? Eu também fiz a minha parte, estou de amarelo, mas olha só, Kleber Werneck veio de azul, gente. E por um motivo especial, conta então pra gente, Kleber, por que você escolheu essa cor hoje? Uma ótima tarde pra você. Pois é, boa tarde, Dani, boa tarde, Paty. Eu escolhi o azul porque essa, aliás, vai ser a cor da camisa da seleção hoje. Isso mesmo, o Brasil vai jogar com o uniforme número 2. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Antes, nós vamos atualizar a tabela de jogos de hoje. 2 partidas começaram ao meio-dia e, nesse momento, pelo Grupo H, a Coreia do Sul e Portugal empatam em 1-1. E Gana, no outro jogo, está perdendo para o Uruguai por 2-0. Olha só, aí pode sair um adversário do Brasil. Às 16 horas, pelo Grupo G, a Sérvia joga contra a Suíça e Camarões enfrenta o Brasil, como todo mundo sabe. Brasil e Portugal, aliás, já estão classificados. Todas as outras seleções ainda têm chances de passar para a próxima fase. Vamos falar agora do jogo do Brasil. O jogo de hoje vale o primeiro lugar para o Brasil no grupo. Além disso, a seleção tenta manter um tabu. Isso porque todas as vezes que jogamos contra as seleções africanas, nós vencemos. O Brasil venceu todas as vezes que enfrentou seleções africanas em Copas do Mundo. Foram 7 vitórias em 7 mundiais diferentes, com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Camarões, o adversário de hoje, é a maior vítima, com 2 derrotas por goleadas. Uma escrita que a seleção tenta manter na partida desta sexta-feira, às 16 horas, pela última rodada do Grupo G. A vitória também garante o primeiro lugar do grupo para os brasileiros. O Brasil vai com uma equipe toda reserva, já de olho nas oitavas de final do Mundial. Se não houver nenhuma surpresa de última hora, a seleção vai a campo contra Camarões com o seguinte time: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. E olha só, além do time reserva, como a gente acabou de ver, nós vamos jogar hoje com o uniforme reserva. A seleção vai entrar em campo, olha só, com essa camisa aqui azul. Olha que camisa linda, essa aqui que é oficial. E nós vamos mostrar agora um pouco da história dessa camisa azul. Acompanhe. Camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Qualquer fã do futebol reconhece essa combinação pentacampeã. Mas o segundo uniforme, com camisas azuis, calções brancos e meiões também azuis, carrega uma história interessante que seguem os padrões da seleção canarinho. A coloração do uniforme surgiu lá em 1958, na Copa da Suécia. O Brasil iria jogar a final contra os donos da casa, que por coincidência também tinham o uniforme amarelo. No sorteio, a Suécia pôde jogar com seu primeiro uniforme. Traumatizados com a Copa de 50, onde o Brasil perdeu para o Uruguai, o grupo se recusava a jogar com o uniforme branco. E daí surgiu a ideia de usar a camisa azul. O entusiasmo foi geral e a nova camisa foi encomendada às pressas a uma confecção sueca. Na grande final, os suecos mal viram a cor da bola. Foram goleados por 5-2 e o mundo passou a conhecer os garotos Pelé e Garrincha. De azul,
o Brasil conquistou o primeiro dos 5 títulos mundiais. De lá para cá, a camisa azul nunca deixou de acompanhar o Brasil em suas conquistas. Em 94, no tetracampeonato brasileiro, por exemplo, a camisa azul estava presente no confronto contra a Holanda. Já em 2002, na conquista do Penta, o Brasil usou o segundo uniforme nas quartas de final contra a Inglaterra. E a azulzinha voltará a aparecer na Copa nesta sexta-feira, às 4h. A seleção brasileira enfrentará a equipe africana no estádio Lusail. A camisa vencedora estará em campo junto com a nossa seleção para dar mais um passo rumo ao hexacampeonato brasileiro. E com a passagem do Brasil para a próxima fase, as buscas por camisas da seleção brasileira cresceram em 90%. Foi um aumento de 28% em relação aos 7 dias anteriores. Os números foram 291% maiores em relação à véspera da partida de estreia. E entre as vendas, a camisa azul está lá, sendo vendida em números representativos. Olha, e como acontece em todo dia de Jogo do Brasil, hoje é dia de Copa do Palpite, valendo essa taça aqui. É bom lembrar que eu estou na liderança, venci as últimas 2 rodadas e meu palpite hoje é 3-1 para o Brasil. O Brasil ganha de novo, espero que eu ganhe também. Desafio vocês, meninas, a me desbancarem. Será que vocês conseguem? Mas é muito exibido, não é, Paty? Dani, tá demais. Eu vou manter o meu palpite anterior, representando aí outros palpites, vou ser honesta, 2-0. E eu, como tô assim o mais pé frio da turma, hoje eu vou tentar um 2-1 aí. Espero que dê certo. Espero que dê certo. E olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde e até amanhã.